Amém. Deem graças ao Senhor. Não está na Bíblia ainda aí, tá? Está na Bíblia, não está agora ali. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Você pode repetir isso comigo? Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, meus irmãos? O Senhor é bom? Amém. Que bênção poder cantar esse hino junto com vocês, né? Brilho celeste, que o Senhor nos encha desse brilho, nos encha do seu amor, do seu Espírito Santo, enquanto aguardamos a sua vinda. O pastor Alexandre fez um púlpito aqui, a gente vai usar, Alexandre, tudo que tem de espaço aqui hoje. Espero não me confundir. Gente, eu vou ler com vocês o texto, é um texto não tão curto, nós vamos ler o capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 30. Tá ok? Então é uma leitura aí extensa, vamos lê-la de uma vez. Acompanha comigo, eu estou aqui com a nova versão transformadora, a NVT, deve aparecer aí em algum momento na tela, senão você acompanhe na sua Bíblia. Eu vou ler o texto. Tá aí, né? Vamos lá. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem da além do Mar Morto contra o rei e já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá pôs-se em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio do novo templo do Senhor, e orou: ó Senhor, Deus de nossos antepassados, somente Tu és Deus que estás nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes da terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e constituiu este templo em honra ao teu nome. Disseram: se enfrentamos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. Tu não permitiste que os nossos antepassados invadissem essas nações, quando Israel saiu do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como eles retribuem? Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. O nosso Deus não os castigará por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com as crianças de colo, e suas esposas, e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. O seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. E ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, pois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Ele está com vocês, povo de Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e dos de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel.
Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor, o seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando ao Senhor. Por sua majestade cantavam assim: deem graças ao Senhor, o seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e os de Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos do Monte Seir mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e os seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grandes quantidades de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Haviam tantos despojos que eles levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Berecá, o vale da bênção, que recebeu este nome depois daquele dia, pois louvaram ao Senhor ali. Por isso, até hoje, ele é chamado de Vale da Bênção, ou Vale de Berecá. Então, todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado a vitória sobre seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois o seu Deus lhes deu descanso de todos os lados. Amém? Que texto, meus irmãos, maravilhoso. E o Senhor fala aos nossos corações, eu tenho certeza que Ele já começou na própria leitura, pois é uma narrativa belíssima, e só de ler e meditar nele, nós somos abençoados. Vamos orar mais uma vez, nesse momento, pedindo para que o Senhor deixe claro aquilo que Ele quer falar para nós. Amém? Espírito Santo de Deus, muito obrigado por Tua presença neste culto, Senhor, pois sem ela aqui nada faria sentido, Deus. Ó Cristo Jesus, muito obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário, que nos fez amigos de Deus, quebrou a ponte de inimizade, na verdade construiu uma ponte de amizade entre nós e o Senhor, onde nós não teríamos força para construir, o Senhor agiu. O Senhor desceu como homem, viveu em santidade, sem pecado, foi conduzido à morte de cruz, morreu sem reclamar, sem murmurar, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Nós te louvamos porque a batalha é do Senhor e não é nossa, Pai. Em nome de Jesus, ó Espírito de Deus, fala aos nossos corações. Ministra, Deus, nas nossas vidas nesse momento, nesta noite. Aquilo que é teu nos ajuda a reter, Deus. Aquilo que não é teu, aquilo que vem na minha mente, do meu coração, nos ajuda a deitar fora, Pai. Que nós possamos ser pessoas que tenham o terreno preparado pelo Senhor e que possam ter uma colheita de 30, 60, até 100 por um, Deus. É o que nós pedimos, pela ajuda do Teu Espírito Santo, pois assim como Josafá, nós dizemos que em nós não há força nenhuma, mas a nossa vitória vem do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluia, irmãos. Bom, o título dessa mensagem tem como tema: a batalha não é sua, mas de Deus. Tomem posição. Irmãos, com certeza você já ouviu esse texto, você já conhece sobre essa vitória do povo de Judá, essa vitória de Josafá, e talvez na sua cabeça fica aquela lembrança do texto em que o povo venceu sem lutar, o texto em que Deus agiu quando o povo louvava ao Senhor. E se esse é o que está na sua mente, né? Enquanto o povo adorava, Deus agiu. Porque o povo louvou a Deus, Deus agiu. Nós vamos meditar e ver que a coisa é muito maior e muito mais profunda do que simplesmente isso. É claro que isso faz parte, mas é muito maior do que isso. Irmãos, eu vou voltar, o texto é longo, como eu falei, nós vamos passar por alguns versículos mais rápidos, outros nós vamos gastar mais tempo, mas a ideia é tentar passar por todo o texto, então aquieta o teu coração aí, tá? O culto está propício aí, tem tempo,
Então, tem tempo de acordo com aquilo que a gente está acostumado, né, de 8h30. Mas fiquem tranquilos, o Senhor está à frente. E eu não vou me alongar. Então eu vou voltar com vocês. Lá no versículo 1, deve aparecer a projeção aí com os slides. O texto começa dizendo, no versículo 1, depois disso os exércitos dos Moabitas, dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Tá? Os inimigos estavam revoltados. Se você conhece aqui, se você lê os capítulos 18, 19, o rei Josafá ele tinha feito uma aliança com o rei Acabe, aquele Acabe mesmo, que era o perverso, o maldoso, o marido da Jezabel. E o Senhor tinha trazido uma profecia contra ele, Josafá se arrepende, no capítulo 19 ele passa trazendo restauração ao povo de Judá, pedindo para que o povo se volte ao Senhor, ele mesmo se volta ao Senhor, e aqueles inimigos estão revoltados por causa dessa aliança que ele tinha feito, porque tinha sido já uma quebra de aliança com eles e tudo mais, e aí chegam nesse momento, desses inimigos estarem declarando esta guerra contra o rei Josafá. E nós temos inimigos atuais. Eu quero já ir lendo os versículos e trazendo alguma aplicação para a gente, para que a gente possa o tempo todo tentar trazer algo para nós e não só no final. Nós temos inimigos atuais, não temos? Os inimigos atuais, eles atacam a nossa cosmovisão, ou seja, eles atacam aquilo que a gente entende como certo, entende como reino de Deus, entende como verdade sobre Cristo. Nós vemos isso acontecendo o tempo todo ao nosso redor, em nossa sociedade, nossas crenças sendo atacadas diante de tudo que tem acontecido. Se você está um pouquinho na internet nesses dias, você sabe das coisas que estão acontecendo, você tem visto isso acontecer diariamente. O que você entende como verdade sobre Cristo é atacada na sua vida, na sua forma de viver, e é atacada também para que a forma que você pense, ela não possa ser propagada, né? Você guarde aquilo somente para si. As ideologias, as formas que os outros pensam, dessas pessoas que estão aí no mundo, elas podem ser propagadas. A nossa, não. A nossa, ela é um ato de, como que se diz agora, eu esqueci a palavra, mas depois eu lembro, talvez. Então, nossa cosmovisão, ela é atacada o tempo todo. A nossa fortaleza, a nossa firmeza espiritual tem sido atacada esses dias, né? Nós temos o inimigo de nossas almas que tem tentado nos atacar com frieza espiritual. Não é difícil de encontrar irmãos que estão se encontrando nesse momento frios, que sentem isso, que percebem que por causa desse distanciamento, que por causa dessa pandemia, que por causa desse tempo longe dos irmãos, você tem se sentido meio desfalecido. Não é verdade, irmãos? Eu me sinto assim, né? Você tinha irmãos, você abraçava, você comia junto, você ia na casa do irmão, você tomava aquele café, você ficava lá conversando com ele, vocês oravam juntos, choravam juntos, e tudo isso hoje é mais difícil, não é tão simples. Então, a nossa firmeza espiritual tem sido atacada. Então, o inimigo de nossas almas, ele tem nos atacado. O Will falou muito bem aqui, né, no versículo de Efésios 6, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E o inimigo também, ou um dos nossos inimigos também, esta geração corrompida tem atacado a nossa fé. É cada vez mais difícil, ou aparentemente está cada vez mais difícil, conciliarmos os princípios da palavra de Deus com a nossa vida prática. Às vezes você ouve algo aqui, mas tem muita dificuldade de entender como aplicar aquilo no seu trabalho na segunda-feira de manhã. Ou como aquilo que você ouve aqui no domingo, ou quando você lê a palavra, você pode estar se perguntando, mas Deus, como isso se aplica ao meu convívio com minha esposa, com meus filhos, com meu irmão no trabalho, com meu colega de trabalho, com meu irmão da igreja. E aí a gente começa a deixar de acreditar que a palavra de Deus possa ser verdade. Muitos de nós podem ter tido esse conflito na mente nesses dias. Mas será que essas promessas são para mim?
Será que a promessa de viver de glória em glória, ela é para mim? Será que a promessa do crescimento na santidade, porque você se converteu, você acreditou em Cristo um dia, e Cristo te salvou, te resgatou lá do inferno, lá das mãos de todos os principados malignos, e agora você está nesse reino da luz, e a sua vida precisa ser uma crescente em santidade. E às vezes a gente tem dificuldade de acreditar nisso. Eu não vejo isso, Deus, eu me vejo caindo, eu me vejo pecando, eu me vejo errando. Então a minha fé, ela vai sendo minada, ela vai sendo atacada de não acreditar que aquilo de fato está acontecendo. No verso 2, nós vemos que o rei foi alertado, né? Houve um alerta ali, e diz assim: mensageiros informaram a Josafá, um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Josafá foi alertado, irmãos. Nós temos os inimigos de nossa alma, esses inimigos nos atacam. E vezes por vezes nós somos alertados de que esses inimigos estão à nossa volta. Você ouve mensagens aqui, você ouve pregações, você ouve exortação, você lê a palavra do Senhor, e o Senhor fala com você: olha, o diabo está aí como um leão ao seu derredor, buscando a quem possa tragar. O seu líder de célula comenta sobre isso, fala para você orar, buscar ao Senhor, se fortalecer, porque o seu inimigo está aí. Então o Senhor sempre nos alerta, Ele sempre fala conosco sobre isso. Ele fala em sua palavra, Ele fala através de pessoas, Ele fala ao nosso coração de que as nossas atitudes de repente não são as melhores. E aí, diante dessa atitude, diante dessas mensagens, será que nós estamos com nossos corações alertas? Fica a pergunta, né? Diante dos inimigos que nos rodeiam nesses dias, diante das mensagens de alerta que temos, como o nosso coração tem estado diante disso? Como tem sido a nossa reação? Será que a nossa reação tem sido tal qual a do rei Josafá, aqui no versículo 3? Ele disse lá: Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Vemos duas coisas interessantes aqui, irmãos. Josafá ficou com medo. Sabe por que Josafá ficou com medo? Porque Josafá tinha errado anteriormente. Josafá tinha abandonado ao Senhor para fazer aliança com Acabe. E aquela aliança tinha sido reprovada pelo Senhor através da boca de um profeta. Então Josafá estava com medo da disciplina do Senhor. Josafá estava com medo do inimigo que estava chegando. Só que Josafá, ele é conhecido por seus altos e baixos. Se você ler os capítulos que falam do seu reinado, tem um momento que ele está, esse capítulo, por exemplo, o ápice da sua vida com Deus, o capítulo 19. No capítulo 18, ele fez essa aliança com Acabe. Aí, se você ver o capítulo 21, ele está de novo fazendo aliança com o povo. Ele dá o filho dele de casamento com a filha de Acabe. Acaba com todo o reinado da sua descendência. Então, mas nesse momento ele teve a atitude certa. Quando ele ouviu que o inimigo estava chegando, quando ele ouviu que o inimigo estava à porta, ele buscou ao Senhor. Isso lembra a gente de Adão. Quando Adão pecou, teve medo do Senhor e se escondeu. Quando Acabe pecou, teve medo de seus inimigos e buscou ao Senhor. E que essa seja a minha e a sua reação, assim como foi, Acabe não, Josafá, perdão. Que a sua reação seja como a de Josafá, que a minha reação seja como a de Josafá. Que quando o inimigo nos cerca, quando nós temos medo, porque nós sabemos que nós não podemos contra eles, que nós busquemos ao Senhor em oração. E ele fez aqui, irmãos, primeiramente só. Você vê aqui no versículo 3, ele ficou amedrontado com a notícia e pediu orientação do Senhor. Aqui, nós estamos vendo que Josafá ainda está só, ainda está em seu momento. Ele acabou de receber a notícia de que os inimigos estavam a atacar, e os inimigos já estavam no território de Israel, e ele se pôs a buscar ao Senhor. E que essa seja a minha e a sua atitude. E logo depois de ele buscar ao Senhor, dele ter essa volta ao Senhor, ele nomeia esse tempo de jejum e oração para todo Judá. Ele faz com que todo o povo se junte. Então ordenou um jejum em todo Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Irmãos, nós sabemos que quando recebemos esse tipo de notícia, nós sabemos que quando nosso coração está aflito, quando nosso coração é afligido, precisamos buscar ao Senhor. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, não vamos conseguir fazer isso sozinhos.
E é por isso que você tem o seu irmão, você tem um seu amigo, você tem um seu líder, um seu pastor, uma pessoa em que você deve sim colocar e falar: meu irmão, eu estou com uma dificuldade nessa área, me ajuda. Há um inimigo que parece mais forte do que eu, não me deixa sozinho nessa. Josafá se humilhou nesse momento, ele sabia que a oração dele somente não seria suficiente. Ele sabia que ele precisava que todos clamassem, porque o inimigo eram 3 nações vindo contra ele, não era um exército igual ao dele, um exército com milhares de pessoas a mais do que o exército dele. 3 nações vinham em sua direção, ele não teve o que fazer, ele buscou ao Senhor. Será que nós ainda tentamos lutar contra os nossos inimigos espirituais com o nosso braço, com nossa força? Que tenhamos a seriedade que Josafá teve diante do problema, diante das questões espirituais, buscar a força do Senhor. Se abdicar de repente do alimento por algum momento, em jejum e oração, chamar pessoas para fazerem isso conosco, e fazer o que ele faz agora no versículo 5. O que ele faz agora aqui, irmãos, é algo tremendo. Josafá pôs-se de pé diante da comunidade de Judá e Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou. Josafá se pôs em pé, ele se posicionou. Como representante daquela nação, como rei, ele não deixou que o medo fizesse ele se esconder, como fez Adão. Ele tomou posição. Quando nós pregamos aqui, irmãos, nós, pelo menos, entenda no seu coração que a aplicação da mensagem, ela precisa ser para você no seu âmbito pessoal, primeiro, né? Sua vida pessoal, você, no seu coração. E aí ela vai depois para o seu âmbito familiar. Pensa no seu âmbito familiar. Depois disso você pode pensar no seu âmbito social, no seu trabalho, não, por onde você anda. E depois você pensa ele no seu âmbito ministerial, congregacional. E nesse momento Josafá se colocou de pé, tomou posição. Irmãos, nossos inimigos estão ao nosso derredor, estão tentando nos atacar. Você deve ter problemas 1000 se eu sentar com você para conversar. Você tem ouvido de pessoas falar de problemas, de provações, de dificuldades, de doenças, de perdas. E qual tem sido a nossa posição diante disso? Eu quero te dar uma palavra essa noite, meu irmão. Coloque-se de pé diante do problema. Coloque-se de pé. Depois de lá no seu quarto, lá no seu canto, se prostrar e adorar e orar e falar que você não tem forças. Depois de confessar aos seus irmãos, de pedir oração, de pedir ajuda, coloque-se de pé diante da situação. Tome posição, como diz a palavra. Tome posição. Foi isso que Josafá fez. Tome posição na sua família, ou marido, ou esposa. Há coisas que o Senhor já te falou que você precisa fazer. Que o inimigo vai te derrubar. Você lembra da palavra do Senhor a Caim? O pecado está à sua porta, está batendo à sua porta. Se você não for forte, ele vai dominá-lo. Tome posição, meu irmão. Você que é pai de família, de repente há coisas acontecendo em sua casa em que você precisa tomar posição. Você que é mãe, há coisas que você vê em seus filhos, você precisa tomar posição. Que seja a posição de se prostrar e buscar ao Senhor, porque você não vê em você mesmo forças para aquela situação, mas que a sua posição seja tomada. Que seja a posição de intercessor, de intercessora, que seja a posição do clamor, que seja a posição de colocar irmãos em oração junto com você, que seja a posição de pedir ajuda, mas que você não deixe que o inimigo te destrua e você fique olhando, observando aquilo. Josafá se colocou em posição. Ele era um líder, ele não podia se esconder, ele não podia fugir, ele tomou a posição. Viva integralmente, eu coloquei aqui. Eu falei dessas áreas, irmãos. Meu querido, meus queridos. Pensa um pouquinho, meu querido, se de repente, olha, vem comigo aqui. Às vezes você tem uma facilidade de tomar posição no seu lar diante de algumas situações. Você tem uma facilidade de se levantar, de ser aquela voz de liderança. Mas no trabalho você não tem uma facilidade de se impor como cristão. Você se deixa levar pelas conversas. Você se deixa levar pelos seus olhos. Você se deixa levar pelos gracejos daquela mulher no trabalho.
Ou às vezes você aqui na igreja, você não toma posição nenhuma. Na sua casa você é o marido que o Senhor quer que você seja. No trabalho você é o irmão fiel. Mas aqui você é omisso. Na casa do Senhor você se esconde. Irmãos, o Senhor quer que você viva integralmente. A vida cristã é uma vida total. Entenda isso. Se na sua vida familiar não está nada bem, mas no trabalho está bem, na igreja estou trabalhando, não está bem, meu irmão. Não está bem. Você sabia que há pessoas que se escondem no Senhor trabalhando para o Senhor? Já pensou nisso? Ao invés de você buscar ao Senhor no seu secreto, ao invés de você responder aquilo que o Senhor tem pedido, você começa a fazer, porque você não quer parar para ouvir ao Senhor. E aí você vem aqui, você serve ali, ou você faz isso aqui na sua casa, você faz aquilo, ou você pega mais trabalho, ou no tempo livre que você tem, você arruma coisa para fazer, você sai com um, sai com outro, mas a sua casa está sempre um buraco lá, a sua posição está vazia. Toma posição, meu irmão, minha irmã também. Filho, qual é a sua posição de filho? É de honrar o seu pai e a sua mãe? É de servi-los enquanto eles estão vivos? Então, meu irmão, essa palavra é para nós. Josafá tomou posição, e nessa posição ele orou em frente à congregação. Você que é líder, de repente, o Senhor pode estar te falando há um tempo, tome posição diante da sua liderança, em qualquer área, gente. Novamente, a palavra ela vai ser aplicada por você, não por mim na sua vida, não posso pegar, é aqui, tá, querido? Isso é você com o Senhor que precisa ouvir e entender o que você sabe que precisa fazer e não tem feito. Eu sei disso, Rafa. E aí? Quando você vai tomar a posição? O que você vai fazer? Como você vai fazer? Eu não sei. Vai lá, irmão, você precisa mexer nessa área. A vida com Cristo é uma vida integral. O Espírito Santo quer te encher para transbordar. E copo furado, cisternas rotas não são cheias do Senhor. De repente seu copo está furado de um lado, está enchendo do outro, está vazando de um lado, está enchendo do outro. Não dá certo. Pode uma árvore dar frutos bons e frutos ruins? Há um texto que fala muito forte sobre isso, porque muitas vezes nós deixamos de conquistar coisas com o Senhor, deixamos de ser abençoados com o Senhor por causa disso. Eu quero que você vá mais fundo comigo nisso agora, quer ver? Abre aí comigo em 2 Reis 13. Segundo livro dos Reis. Irmãos, quando a gente lê essas passagens do Antigo Testamento, elas nos confrontam, né? Eu não tenho o costume de pregar em narrativas, mas desta vez o Senhor falou forte no meu coração. Segundo Reis 13, estava já Eliseu para morrer, estava bem idoso, doente. E aí o rei ficou perplexo, o rei falou, eu vou perder um guerreiro. Eliseu, tu és como um carro de guerra e tu vais partir. Olha lá, do versículo 14 ao 19, segundo Reis 13, do 14 ao 19. Deixa eu achar aqui, achei. Quando Eliseu estava... Peraí, gente, aqui. Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo, meu pai, você era como um dos carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse, pega um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse, põe a mão sobre o arco. E pôs a mão sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou, abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Depois Eliseu disse, atire. O rei atirou uma flecha. Esta flecha do Senhor, esta é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afec. Depois Eliseu disse, agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. Olha bem aqui, irmãos. Agora pegue as outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5 ou 6 vezes, exclamou. O que teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. O rei tinha mais flechas na sua aljava. E o profeta falou, atire as outras flechas, atire todas as flechas. Olha a direção do Senhor com detalhe.
E ele não cumpriu aquela direção que o Senhor tinha dado através de Eliseu. Eliseu ficou irado. Que preguiça é essa? Você tinha 6 flechas, aí por que você atirou só 3? Por que você atirou só 3? Olha o que Spurgeon diz sobre esse texto, irmãos. Embora estivesse à morte, Eliseu ficou irritado com a incredulidade. E ele bem deveria ter feito, pois o propósito de Deus, pois o próprio Deus se zanga com ela, com a incredulidade, tá? Nesse caso, a incredulidade tirou grandes vitórias e toda a esperança de paz permanente de Israel. Se a nossa fé pode lançar muitas flechas, pedindo a Deus coisas grandiosas, esperando grandes coisas de Deus e aspirando, ou seja, desejando grandes coisas para Deus, nós veremos maravilhas poderosas. Contudo, a falta de fé restringe a bênção. Nós recebemos, senão 3 vezes, quando poderíamos sair vitoriosos para vencer. Miseráveis são os homens que roubam a si próprios e impedem o fluxo das bênçãos. No entanto, um tal proceder nos é comum. Senhor, envia-nos grandes bênçãos familiares, converta cada um de nós, abençoe o nosso trabalho para Ti e faça grandes coisas para nós e por nós. Irmãos, o Senhor às vezes quer te dar bênçãos 5, 6, 10 vezes, mas a tua posição é de 3 flechas. Você está entendendo? A posição que você tem tomado é atirar a flecha 3 vezes. Toma posição, meu querido. Toma posição, minha irmã, porque o Senhor quer que você vá além. O Senhor quer te abençoar, sim, mas para isso você precisa entender a vida cristã integralmente. Viva para o Senhor. Eu tenho certeza que você tem vivido com o Senhor, meu querido. A questão aqui não é essa. Eu tenho certeza que o Senhor o resgatou, que o Senhor te salvou e que Ele tem trabalhado em sua vida. Amém? Por isso? Você crê que o Senhor tem ministrado ao seu coração, que você tem crescido na santidade do Senhor? Ou que pelo menos se isso não tem acontecido, você tem visto o Senhor te chamar para isso de volta nesses dias? Amém? Então esse é o momento de você atirar as 6 flechas que você tem na sua aljava. Qual que são as suas 6 flechas? Eu não sei, de repente é meia hora antes que você pode acordar para orar e você não tem feito. Você entende? Qual é a flecha que você tem para atirar e você não consegue? De repente é um tempo com o seu filho para ministrar a palavra do Senhor a ele e você não tem feito. Ou o marido é um tempo que você pode ter com sua esposa de leitura, de oração, e você não tem feito. Entendeu? Atire suas flechas, meu querido. As flechas estão na sua aljava, o Senhor lhe deu. Você lembra da parábola dos talentos? O Senhor deu os talentos, eles estão na sua mão, o que você vai fazer com eles? Nós vamos ver muito nesse texto que há coisas que o Senhor vai fazer, Ele está fazendo, Ele está agindo, e você pode entrar nesse agir do Senhor, nesse trabalhar do Senhor e ser abençoado com isso também, ou não, ou você pode ficar de fora e o Senhor passar, e você não ver isso acontecer. Vamos seguir, para não demorar demais aqui. Então nós temos todas as bênçãos nas regiões espirituais. Sabe o que a serpente disse para Adão e Eva, para Eva no caso? Se você comer do fruto, você será como Deus. Lembra disso? Você sabe como Deus fez Adão e Eva? Como que Deus os fez? Você lembra do capítulo 1 e 2 de Gênesis? Deus o criou à sua... Eles eram como? Eles eram como Deus. E o que a serpente falou que eles tinham que ser? Que eles poderiam ser depois de comer o fruto? Vocês serão como Deus. Há coisas que nós já conquistamos em Cristo Jesus. E nós temos lutado, e nós temos corrido, dando soco em pontos de faca. E nós já fomos abençoados em Cristo. Peça para o Senhor te mostrar, irmãos, quais são essas coisas na sua vida, na sua direção. Vamos ler agora a oração, lá dos versículos, voltando a 2 Crônicas, dos versículos 6 ao 13. Né? Porque o irmão já está falando, ele está indo versículo por versículo, vai demorar uma vida esse negócio. Versículos 6 ao 13, deixa eu achar de novo aqui o texto. E orou: ó Senhor, Deus de nossos antepassados, somente Tu és Deus e estás nos céus. Tu governas sobre todos os reinos da terra, és forte e poderoso e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes desta terra, quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes do Teu amigo Abraão?
teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome, e disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos na tua presença diante deste templo, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Agora vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe, do monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito, e por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como eles nos retribuem, vieram nos expulsar da nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar contra esse exército imenso que está prestes a nos atacar, mas não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Que oração abençoada de Josafá, irmãos. E na verdade nós temos aí do versículo 6 a 12 um modelo para a gente de oração. Ele começa até com uma oração muito parecida com a do Pai Nosso, né? Ele lembrou, no primeiro momento ali no versículo 6, ele lembrou o seu coração, ele lembrou a sua fé, ele lembrou ao seu povo de quem Deus é. Ele lembrou de quem é o Deus que eles estavam clamando. Você vê isso no versículo 6, ele sendo lembrado, ele lembrando o povo de quem é Deus. Irmãos, tomem essa oração, esses 4 pontos dessa oração, como um modelo para as suas orações, tá? Quando orar, lembre quem é o Senhor. Pai nosso que estás nos céus. Lembre de quem é esse Deus. No versículo 7 e 8, ele lembra dos feitos de Deus. Como Deus libertou eles do Egito, como Deus deu aquelas nações para eles. No versículo 9, ele lembrou das promessas do Senhor. Ele lembrou das grandes promessas do Senhor. Promessas ao povo, nesse caso específico, a promessa dada na inauguração do templo a Salomão. Você deve lembrar de 2 Crônicas 7,14, não lembra? Se meu povo me buscar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus. Ele lembrou, é essa promessa que ele está falando aqui no versículo 9, que ele está lembrando. Né, que ele diz lá, ó, se enfrentássemos fome, colocaremos em tua presença diante deste templo, onde o teu nome é honrado, nós clamaremos e o Senhor nos ouvirá. É daquele texto que ele está lembrando, que o Senhor prometeu, o Senhor falou que ia ouvir. E ele lembrou das promessas de Deus, como uma resposta. Há um texto em Isaías 62:7, você não precisa abrir aí, que diz assim, ó, não deem descanso ao Senhor até que Ele complete a sua obra. Irmãos, se é uma coisa que precisamos fazer em nossa oração, é lembrar ao Senhor de suas promessas. Mas por quê? Porque o Senhor não lembra delas, Ele se esqueceu? É claro que não, é porque o seu coração se esqueceu delas. É porque o meu coração se esquece de confiar nelas. Ai, mas Deus não prometeu nada para mim. Como não, meus queridos? Nós temos bênçãos infinitas, sem medidas, na palavra do Senhor. Tome para ti aquelas bênçãos que são para o povo de Deus. É para você também. De repente você não ouviu o Senhor falar com você diretamente, esta palavra é para você, mas há tantas aqui. E nós veremos muitas aqui na resposta, né? E nós temos ali uma das frases mais belas da Bíblia, do Antigo Testamento. Por último, ele apresenta o seu pedido, em humildade ele apresenta o seu pedido. Imagina um rei, na frente de todo o povo, falar essa frase. Não sabemos o que fazer. Ô irmãos, não é vergonha falar isso, você sabe? O rei estava diante do povo, o exército era gigantesco. O que ele ia fazer? Ele não tinha recursos para si. Ele não sabia o que fazer, ele clamou ao Senhor. Não sabemos o que fazer. Não seja orgulhoso em seu coração em admitir isso. Quando alguém, de repente um filho ou alguém... E agora, o que nós vamos fazer? Irmãos, não sabemos o que fazer, vamos orar. O Senhor vai responder, meu querido. Talvez mais rápido do que se você for orgulhoso demais para admitir, ficar tentando fazer aqui, fazer ali, tenta de um jeito, dá um jeitinho, faz de outro, corre aqui, corre acolá. E o Senhor está só esperando você lembrar a Ele de suas promessas, lembrar o seu coração das promessas do Senhor. Não sabemos o que fazer. Mas, graças a Deus por esse mas do versículo 12, né? Esperamos o socorro que vem de ti. De novo, citando Spurgeon, ele diz uma frase muito
marcante para a gente. Os nossos olhos estão sobre ti, é o que diz o versículo. O que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer: Senhor, se a ajuda vier, ela deve vir de ti. Estamos esperando por ti. Ela não pode vir de nenhum outro lugar. Então olhamos para ti. Mas acreditamos que ela virá. Os homens procuram aquilo que sabem que... os homens não procuram aquilo que eles sabem que não vai vir. Quando nós buscamos ao Senhor, queridos, nós buscamos porque sabemos que Ele vai nos responder, não é assim? A palavra de Deus em Hebreus diz que devemos agir assim, orar com fé, acreditando que Ele vai nos responder. Temos a certeza de que Deus virá. Não sabemos como, por isso procuramos, por isso buscamos. Não sabemos quando, mas procuramos. Não sabemos o que tu gostaria que fizéssemos, mas como uma serva olha para a patroa, nós também estamos olhando para ti, Senhor. Para ti nós estamos olhando. Que seja assim a minha e a sua busca, querido. Eu não sei o que eu faço da minha vida, Senhor, mas eu estou olhando para o Senhor. Sabe, como um escravo, como um servo que fica esperando a direção do seu dono, ele não vai fazer nada, ele está ali parado, esperando. Que eu e você, quando não sabemos o que fazer, até como sabemos de repente, que às vezes os nossos caminhos não são os do Senhor, que busquemos a direção do Senhor, assim como fez Josafá. Senhor, ele lembrou ao Senhor das promessas do Senhor, ele lembrou ao povo quem era o Senhor, e ao final ele disse humildemente: não temos o que fazer, não sabemos, ajuda-nos, Senhor, esperaremos em Ti. E aí nós temos o versículo 13, um momento de silêncio. Nós temos um momento de silêncio no versículo 13. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos. Vou parar aqui antes de ler o 14. Imagina, o rei orou. O rei se levantou em oração. E aí você consegue ouvir o silêncio que ficou depois daquela oração. Quem ousaria levantar a voz depois do rei ter orado, falando que não sabia o que fazer? Aquele silêncio, aquele temor do Senhor naquele local. Eles precisavam dessa resposta. Eles não iam para lugar nenhum, gente. O que eles iam fazer? Eles iam atrás do exército? Eles iam para casa? Eles precisavam da ajuda do Senhor. Eles estavam desesperados. Será que nós temos aguardado assim a resposta do Senhor? Como tem sido o teu tempo de silêncio com o Senhor? Sabe, como você ora diante do Senhor? Deus abençoe meu dia em nome de Jesus, amém, Senhor. E ó, sai correndo. Meu Deus, olha esse momento, que bênção. Todos nós sabemos que a oração ela é uma conversa, né, irmãos? E essa conversa ela precisa ter essa troca, nós sabemos disso. Mas como difícil é ficar em silêncio. Você sabia, irmãos, que nessa geração em que nós vivemos, isso é mais difícil ainda. O pastor Wagner pregou sobre essa questão de esperar domingo passado. É comprovado, é estudo, há pessoas que se você pedir para ela ficar em total silêncio, quieta, ela começa a sentir dores, de tão acostumada a viver freneticamente que ela está. Ela começa a sentir pânico. E muitas vezes nós somos assim, não conseguimos nos aquietar diante de Deus. A palavra diz: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Aquieta o teu coração, meu irmão. Você tem orado, você tem buscado ao Senhor? Glória a Deus por isso. Você tem ouvido o Senhor de volta? Rafa, como que faz isso? Ouve o Senhor. Eu tenho o costume de começar, e isso não é regra, né? Cada um faz sua devocional do jeito que gosta de fazer. Eu tenho o costume de começar lendo. Eu ouvi uma vez que a gente primeiro ouve ao Senhor e depois a gente fala com Ele. Quem somos nós para querer chegar já, né, mandando em tudo? Então, geralmente, quando eu começo orando, eu começo nesses pontos de Josafá, rendendo graças ao Senhor. Mas antes de pedir qualquer coisa, Senhor, fala comigo. De repente, o Senhor quer falar comigo primeiro, na sua palavra. E como nós temos orado, né, com pressa, com sono, sem fé, que o Senhor nos ensine a meditar, a ouvir a sua palavra. E a entender isso como resposta de oração do Senhor. De repente o Senhor vai falar contigo na tua leitura, na continuação daquilo que você estava lendo. De repente o Senhor vai falar contigo com algo durante o dia. Esteja com o seu coração quieto.
no Senhor durante o dia, para entender a voz do Senhor que está por aí. Nós ouvimos tantas coisas no nosso dia a dia, né? Que nosso coração possa estar atento a ouvir o Senhor, no nosso caminhar, no nosso fazer as coisas do dia, sabe? No nosso ir em algum lugar, que o nosso coração esteja atento. E aí depois nós vemos a resposta do Senhor, dos versículos 14 ao 17. Irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento. O Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. O seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Como é bom uma congregação onde há pessoas cheias do Espírito Santo. Como é bom. Onde estão pessoas prontas a serem usadas pelo Senhor. Pessoas que estão à disposição a ouvir, estão prontos a transmitir a resposta do Senhor à congregação ou aos irmãos. Como é bom você estar rodeado de pessoas que vão te dar uma palavra de ânimo. Sabe aquela pessoa que você sabe que se você chegar perto dela, você sabe que você vai ser animado. Há pessoas assim, não há? Há pessoas que de repente você... não quero, vou ter que conversar com aquele irmão, mas o irmão é tão pessimista, tão para baixo. Não, aquele lá, sempre que eu estou perto dele, ele me dá uma animada, ele me dá uma motivada. Há bênção nas duas coisas, dependendo de como for, mas como é bom numa congregação onde há pessoas cheias do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, deixem-se encher pelo Espírito, em Efésios. Mais uma vez, como está isso em nossa vida, né? Como está se nós precisássemos de que o Senhor nos usasse para falar, para transmitir a sua mensagem? Ainda a palavra de Deus diz, não apaguem o Espírito, lá em Tessalonicenses. Então esse homem se levantou. Não era comum levitas profetizarem, sabia? Ele era um levita, disse aqui. Não era comum, levitas cantavam. Naquela época não era comum os levitas profetizarem. Eles profetizavam muitas vezes com cânticos, né? Aqueles cânticos proféticos, salmos. Mas sair dizerem assim diz o Senhor não era comum. Mas havia ali um homem cheio do Espírito Santo. O Senhor derramou o seu Espírito sobre aquele homem, ele queria usá-lo. E aí ele disse em nome do Senhor, no versículo 15 até o 17. Escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, ó povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, não desanimem, saiam para enfrentá-lo amanhã, pois o Senhor está com vocês. Amém? Não tema, meu irmão. Você sabe que a palavra de Deus diz isso repetidas vezes, é uma promessa. Se você não tem nenhuma promessa do Senhor, você não entende que o Senhor nunca falou com você, nenhuma promessa específica, essa ele falou várias vezes, não tenha medo, não tema, não desanime. Irmão, está difícil, está complicado, você está se sentindo entristecido, angustiado, a depressão bate a porta, a dor, a doença, a falta de fé, a perda, o mundo te pressionando, não tema. O Senhor é contigo, não fique desanimado, tome posição e marche. Você sabe que só há duas passagens com esse texto semelhantes. O que te lembra esse texto, né? Tomem suas posições e marchem. Lembram disso em alguma vez? Lá no Êxodo, lá no mar, Moisés estava de frente para o mar, e agora, Senhor? O que o Senhor diz? O que você está fazendo aí? Não tenha medo, não desanime, marche. Essa é a palavra do Senhor para nós, queridos. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo. O exército era imenso, de verdade, não era mentira o que aquele cara disse lá no versículo 1. A boca do profeta disse aqui. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua. Como você tem lutado, irmãos, as suas batalhas? Você tem lutado ela como suas? Você tem guerreado com suas mãos ainda? Entendamos que a batalha não é nossa,
ela é do Senhor. Judá não ia precisar lutar naquela batalha, mas ainda assim aquilo não significava que não tinha nada para eles fazerem. Eles tinham uma coisa para fazer. Deus pediu a eles um passo de fé. Tomem suas posições, marchem. Você acha que aqueles irmãos, eles iriam marchar sem as suas armas de guerra? Eles não sabiam como o Senhor ia dar a libertação a eles. O Senhor já tinha libertado de diversas formas antigamente, se você lembrar de tantas batalhas que o Senhor guerreou. Lembra quando Moisés, quando Ur segurava as suas mãos ali, Josué, e aí, se eu não me engano, talvez eu tenha errado, não sei. E aí, enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, o povo batalhava, e ali ele vencia, e Josué, e eles sopraram, e a muralha de Jericó caiu, e eles invadiram e mataram aquelas pessoas, e também depois Josué orou, e o sol parou, e eles agiram. O Senhor estava agindo no percurso da história de diversas formas. Eles não sabiam se eles teriam que lutar fisicamente ou não, eles estavam prontos. Eles estavam prontos. Você está pronto para a batalha? Ou você está dormindo? Ou você está parado? Ah, Senhor, vai por mim. Muitas vezes a gente lê esse texto e fala, Deus vai batalhar por mim, vai lutar. Vai, Deus. Eu vou ficar aqui, estou no conforto da minha casa, eu estou no... Querido, toma a tua posição. Você vai precisar pôr a armadura da fé. Você vai precisar se erguer. Você vai precisar ir no meio do exército. Você vai precisar ir para a frente de batalha. Mas quem vai batalhar por você é o Senhor. Mas por que eu vou fazer tudo isso então? Porque é passo de fé, nós somos cristãos, não vivemos por vista, vivemos por fé. Aquilo que o Senhor nos mandar fazer, nós vamos fazer, e quando for a hora, Ele vai agir. Ele vai agir, Ele vai tomar posição e vai fazer. Que bênção isso! Olha lá, quando vocês encontrarem, vocês não terão de lutar. Tomem posições, parece contraditório. Alexandre, você, amanhã... eu vou vir aqui, então você não precisa vir, vou ficar aqui para você, tá bom? Eu vou vir aqui, aí você pode descansar amanhã. Mas você vem trazer uma lata de tinta para mim? Faz sentido isso? Eu falei que ele não pode vir, agora estou falando que ele pode vir? Como assim? Quando você lê esse texto, pode parecer isso. Olha, amanhã vocês não precisarão batalhar, mas vão lá, tomem posições. Mas como assim? Eu acho que Deus está querendo enrolar a gente, Ele vai fazer a gente lutar nesse negócio. Mas eles creram. Olha o versículo 18, irmãos, essa é a bênção, essa é a beleza do Evangelho, ainda aqui no Antigo Testamento até. Irmãos, olha o versículo 18. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto em chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo. Eles adoraram. Por que eles adoraram? Porque eles creram na promessa do Senhor. Eles creram na palavra do Senhor antes mesmo deles irem. Irmãos, aqui eles não estão lá ainda. Eles não estão lá no dia seguinte, eles estão logo depois que eles ouviram a profecia. Eles ouviram a profecia e logo ali eles creram, se prostraram. Aqui ainda não há cânticos, aqui ainda não há louvor, há uma reverência de coração, prostrar. Imagina aquela congregação, quantos milhares de pessoas prostrados, adorando ao Senhor, curvados, sem um som, sem uma palavra. O povo creu. E aquilo lhes foi acreditado como justiça, eu creio também, assim como com Abraão. Eles acreditaram. Eles adoraram porque eles conheciam aquele que prometeu. Você conhece aquele que te fez promessas? Você conhece que o teu Redentor vive? Aleluia. Você conhece que quem batalha por você não dorme na peleja. Ele não tira nem um cochilo. Aleluia. Ele está contigo. Ele está com você. Aleluia. Irmãos, olha quantos atos de fé aqui, dos versículos 18 ao 21 que nós vamos ver. Meu Deus. O 19 diz: em seguida os levitas, agora sim, depois de se prostrarem, os levitas em seguida dos clãs de Coate, de Coré, se levantaram para louvar em alta voz ao Senhor, Deus de Israel. Eles louvaram novamente, eles criam, eles tinham a certeza do que o Senhor ia fazer, e por isso eles cantavam e adoravam. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu, olha lá, eles foram para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me,
povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor o seu Deus e permanecerão firmes, creiam nos seus profetas e terão êxito. Irmão, está difícil, irmãos, a batalha está dura, está apertado, o clamor, você está angustiado, creia na promessa do Senhor, ela é viva, ainda hoje. A palavra que o Senhor deu aos seus profetas, aos seus apóstolos, a palavra que veio através de Jesus, o não tema é para hoje, é para nós. Creia nisso, não tema, e aí vocês vão permanecer firmes, diz aqui, vocês vão ter êxito, vai dar certo. Então eles creram, eles se levantaram em voz. Sabe de uma coisa, queridos? Fala para mim se não é fácil. Quando a gente ouve alguma coisa aqui na congregação, e aí você está naquele culto abençoado, culto fervoroso, aquele pregador ungido, não eu, um pregador ungido mesmo, o Espírito Santo agindo. Pensa domingo que vem, com o Valdinei aqui, como que não vai ser? Deus agindo, você com o coração quebrantado, e Deus fala, não tema, eu sou contigo, você não toma posse daquilo, você não crê. Mas não é diferente na manhã seguinte? Quando você levanta e vai para o trabalho? Não é diferente? Você talvez não titubeie, na segunda talvez vai, na terça, mas na quarta você já não consegue ler mais, não consegue mais ter aquele tempo de oração. Irmãos, uma coisa para aquele povo foi ouvir o profeta no meio da multidão, prostrada em temor ao Senhor, em adoração. Outra coisa era o dia seguinte sair e marchar contra aqueles milhares de pessoas. Você entende isso? Uma coisa é ouvirmos aqui, não tema, não te desanimes. Outra coisa é amanhã você levantar com isso no coração, crendo que o teu Redentor vive ainda amanhã e que você vai trabalhar com Ele contigo, com o Espírito Santo em você, porque você vai cheio dele, você vai agindo no Espírito do Senhor. Eles creram, eles saíram para encontrar o exército na mesma pegada, irmãos, na mesma pegada que eles estavam no dia anterior, lá eles foram na frente daquele exército. Que o Senhor nos dê essa fé como congregação, que o Senhor nos dê essa fé como IBBJ, como precisamos, Deus, como precisamos de uma fé como desse povo, que com um exército minúsculo saiu a guerrear. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, o nosso jockey está aqui, irmãos, marchem, sonhem, saiam, o Senhor está conosco, a batalha não é nossa, por que estamos aqui presos? A batalha não é nossa, aleluia, marchem. E eles deram graças. Você sabe que você adora a Deus, diz Hernandes Dias Lopes, agora você adora a Deus por o que Deus é, certo? Nós adoramos a Deus, rendemos adoração pelo que Ele é, e nós damos graças pelo que Ele fez e faz. Esse povo aqui, eles deram graças, novamente, eles tinham certeza de que o Senhor ia fazer aquilo que prometeu. Eles tinham certeza absoluta, eles deram graças, porque eles já tinham visto o Senhor agir antes. E aí vem o versículo 22, que nós conhecemos tanto, né? No momento em que começaram a cantar. Oh Deus, é a primeira vez que eles estão cantando aqui, só para a gente lembrar, é a primeira vez? Não. No dia anterior, quando o profeta falou, eles já louvaram, já adoraram. Então não é a primeira vez, já vai guardando aí. Aí aqui, no momento em que começaram a cantar, eu pulei o 21, né? No 21 ele disse lá, que ele foi consultar o povo, o rei, depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para ir adiante do exército, cantando e louvando, para a santa majestade, cantavam assim, deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre, que é aquele texto que nós começamos falando, esse texto você vê ele no Salmo 136 ali, deem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Então no momento em que eles começaram a cantar e louvar o Senhor, trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Irmão, não foi porque eles cantaram, tira isso da sua cabeça, o Senhor agiu porque eles estavam louvando. O Senhor agiu porque eles creram na promessa do Senhor. O Senhor agiu porque Ele é Deus e Ele tinha dito que ia fazer. E Ele não é filho do homem para que minta, nem para se arrepender. Então Ele disse que ia fazer aquilo e Ele ia fazer aquilo. A cantoria ali foi um pano de fundo para Deus agir. Não foi o que moveu Deus a fazer. Então, o povo já tinha crido. Já tinha louvado anteriormente, então eles louvaram antes da vitória, antes da batalha. Eles estão louvando agora no meio da batalha. A vitória já era certa.
A vitória já era certa. Em sua soberania, Deus escolheu agir assim, dessa forma. E aí nós temos que ter muito cuidado. Direção específica, ação específica, não um padrão. Às vezes você está preso a uma bênção que você recebeu lá no passado, porque lá no passado Deus agiu assim comigo. Deus me abençoou assim. Nós vimos isso em Homem ao Máximo, Mulher Única, né? E você está preso àquela bênção, porque Deus fez aquilo lá trocentos anos atrás, 20 e tantos anos atrás. E Deus está cheio de querer fazer coisas novas com você hoje. Mas você não faz porque o teu modus operandi, o jeito de você agir com Deus é daquele lá ainda. Não, se não for daquele jeito, Deus não vai me abençoar. Se eu não jejuar 3 dias, Deus não vai fazer. Se eu não ficar sem Coca-Cola, Deus não age. Porque lá naquele dia eu fiquei sem Coca-Cola e eu consegui uma oferta de emprego. Esteja atento à direção do Senhor. Essa foi uma direção específica do Senhor para o povo de Israel naquele momento. Quer dizer que vai ser assim com você? Não. Quer dizer, Rafael, você não está dando um padrão para a gente? Não, longe de mim. Eu estou falando para você que você tem que buscar ao Senhor por direção dele. Você tem que crer nele quando ele falar com você, crer em sua palavra. Como vai ser isso? Não sei para você. Pode ser de um jeito para mim, pode ser de outro jeito para você. Esteja atento ao que o Senhor diz. Esteja atento à voz dele. A direção foi específica, a ação foi específica, mas ela não foi padrão. Tanto que nas batalhas seguintes, você acha que o povo de Israel colocava os levitas sempre à frente lá das batalhas? Não, gente, não era costume do povo de Israel fazer isso sempre. Imagina correr esse risco do exército ser extinguido ali, dos levitas serem mortos. E o rei aqui, ele chegou nas pessoas, né? Você viu no versículo 21, que legal isso? Ele consultou ao povo. De forma nenhuma, o rei, ele estava passando a monarquia dele adiante, ou ele estava sendo um rei super bonzinho. Os levitas eram separados de acordo com suas tribos, de acordo com suas habilidades até mesmo. E o rei foi consultá-los sobre isso. E eles foram colocados à frente. E aí ele nomeou, e eles foram louvando, e o Senhor agiu. E o Senhor trabalhou. E o Senhor ministrou. E aí aconteceu algo maravilhoso. Eu vou adiantar aqui, não vou ler o resto, mas vou falar sobre só. Aqueles inimigos começaram a se atacar. É tão belo isso, irmãos, é tão maravilhoso, porque você pode olhar aquilo de olhos simplesmente naturais, tá? Eram 3 inimigos diferentes, cada um estava vindo de um lado. A palavra diz que eles se encontraram ali, eles podem falar, pô, será que esses caras estão do nosso lado mesmo? E ali começaram a se debater, se destruir. Por mais que isso seja de uma forma supernatural, vamos dizer assim, eles se destruíram entre eles, isso não aconteceria se não fosse pela mão do Senhor. Há pessoas que acreditam que de fato anjos do Senhor chegaram ali e acabaram com eles. Isso o texto não traz para a gente com clareza. Ele diz que o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos e eles se atacaram. Eles acabaram entre si. Eles se destruíram. Eles se destruíram entre eles. Deus transformou aquele vale de guerra, lá no versículo 26, em vale de bênção. Você lembra da sua situação antiga? Você lembra da sua velha vida, cheia de pecado, de dor e de separação para com Deus? Deus transformou isso em um vale de bênção. Eu espero que já tenha feito isso com você. Se Ele não fez, de repente é um chamado do Senhor para que você se arrependa essa noite. E creia que esse Deus que é maravilhoso, esse que a gente está lendo aqui, Ele quer tirar você desse lamaçal de pecado, te trazer para o reino de sua luz. Quantos vales de bênção, quantos vales de amargura Deus não já transformou em sua vida, hein, meu irmão? Era amargo, era fel aquilo na sua boca, e o Senhor transformou em alegria. Irmão Cláudio pode dizer isso hoje, por exemplo. Quantos não podem? Quantos não podem? Quantos de nós? De repente o seu lar é um lugar de contenda e hoje é um lugar de bênção. Se ainda não é, continue crendo, meu irmão. Continue crendo que o Senhor, Ele é capaz de transformar aquilo que é uma coisa ruim, uma coisa terrível, em bênção. Porque Ele vai fazer brotar mananciais no deserto, diz a palavra. Então, se hoje ainda não é assim para você, receba essa bênção. Creia que Deus pode transformar a sua aprovação no vale de bênção. Amém? E aí nós terminamos com o testemunho dos versículos de 27 a 30. Olha que testemunho. Eles voltaram. Aí é o processo inverso, né? No começo do capítulo eles buscam o Senhor,
O rei busca o Senhor sozinho, vai ao templo, eles ouvem o Senhor e eles adoram. Agora eles fazem o processo inverso, eles recolhem os despojos, 4 dias recolhendo a bênção. Parece o êxodo, né? Que eles tiraram tudo dos egípcios. 4 dias, porque era demais para eles carregarem. E aí eles voltaram dando testemunho, louvando ao Senhor. Novamente, louvando antes da batalha, louvando durante a batalha, louvando depois da batalha. Porque eles sabiam a quem eles serviam. Eles sabem quem é o Senhor. Então os soldados de Judá, versículo 27, de Jerusalém, voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. Irmãos, as pessoas ao seu redor, elas precisam ser tocadas pelo temor do Senhor que está em sua vida. As pessoas ao seu redor, elas precisam conhecer ao Senhor por quem você é. Seja por sua bondade, generosidade, pelo seu amor, por sua gratidão ao Senhor, ou que seja por sua perseverança em meio às lutas. Mas as pessoas ao redor, elas vão reconhecer o Senhor em tua vida. Se não reconhecem, talvez há alguma coisa em nossa fé que precisa de ser colocado diante de Deus. O texto de 2 Coríntios, eu vou ler aqui, não sei se vai ter aí, mas também não precisa, rapidinho. 2 Coríntios 2,14. Deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Rápido já não foi, né? 2 Coríntios 2,14 diz assim: Mas graças a Deus que em Cristo, que sempre nos conduz triunfantemente, agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Como está esse doce perfume saindo de você e exalando por toda parte? Graças a Deus, porque em Cristo Ele te conduz em triunfo. Ele te conduz em vitória. E aí, através dessa vitória, o cheiro suave vai sair de você. Que cheiro suave é esse? É a verdade sobre Cristo. É a notícia de Cristo para os perdidos. Algumas aplicações finais. Então, em termos gerais, irmãos, a batalha é do Senhor. Isso nos remete primeiro a Cristo, porque Ele morreu em seu lugar. Você não teria como conquistar a salvação. Se você ainda acha que você foi salvo por alguma coisa que você fez, tira isso da sua cabeça, meu irmão. Lembra disso. Nós não teríamos condições, nós não temos condições de chegar ao céu, como cantamos aqui no Brilho Celeste. Não temos condições de caminhar até o fim de nossa caminhada cristã, se Cristo não tivesse vencido a batalha na cruz e ressuscitado no 3º dia. Não teríamos. Ele venceu a batalha contra o pecado, que você e eu não conseguimos, por nossas próprias forças vencer. E assim, como o povo de Judá naquela batalha, nós precisamos apenas crer nessa verdade. Para sermos salvos, precisamos crer e confessar. Então, creia que em você não há forças para vencer, para alcançar a salvação da sua alma. E se renda àquele que vence a batalha por você. Isso eu falo para você, de repente, que não creu em Cristo. Se renda, porque você não vai conseguir vencer a batalha. Isso eu falo para você, crente, que tem lutado contra o pecado. Se renda a Cristo. O se render a Cristo não é só uma vez, não, Rafa? Claro que não, meu irmão. Se renda ao senhorio de Cristo todos os dias. Entregue o teu coração ao Senhor todos os dias. Aquela área eu não consigo vencer. Coloca diante de Deus. Ele venceu já. Essas são aquelas bênçãos que nós já temos e estamos lutando com nossas forças para vencer. Nós já temos. Você já tem a vitória com o pecado. Foi cravado lá na cruz o pecado. Coloca diante de Deus. O Senhor há de te dar vitória. É a promessa bíblica. Talvez você vai lutar contra isso a vida toda, mas a vitória você pode ter. Não creia que você vai viver caindo no mesmo pecado o resto da vida e precisar pedir perdão sobre a mesma coisa o tempo todo. Creia que haverá vitória no Senhor. Creia que haverá vitória, porque a vitória é do Senhor, não é sua. Quando a gente fala que não, esse pecado ele vai comigo para a vida inteira. Isso é falta de fé, isso é mentira. Ele não vai. Ele vai se nós quisermos nos acostumar com ele.
Não que você não vai ser tentado por ele novamente, não que você não vai passar por dificuldade, mas creia que você poderá ser vitorioso. Segundo lugar da revisão aqui, irmãos, há batalhas em nossas vidas que você tem batalhado com suas forças, como eu disse. Até mesmo padrões que nós colocamos na vida cristã que não são do Senhor. O Senhor te deu uma vitória uma vez e você ficou apegado àquilo tanto na vitória que esqueceu de se apegar ao Senhor. Ou até na derrota, de repente. Você estacionou na sua vida antiga. Você está procurando colocar aquele princípio antigo hoje, e ele não está dando certo. Porque não é mais assim que o Senhor quer agir na sua vida. Faça como Josafá, tome posição. A batalha não é sua, mas você precisa fazer como Josafá. Clame ao Senhor, tome posição, escute ao Senhor, adore pelo que Ele é e por suas promessas. Renda graças, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Queria chamar o pessoal do louvor aqui enquanto eu termino. E tudo isso nos leva a testemunhar, gente. Não pode levar a outra coisa senão ao testemunho do Senhor. Tudo o que nós fazemos, toda a batalha que nós vencemos no Senhor, vencemos para dar testemunho de Cristo. Se aquela vitória é só sua, é só para você, ela tem pouco efeito no reino de Deus. Mas quando ela é testemunha a outros, o Senhor age. Você conhece o texto de Tito 2, o último que eu vou ler? Tito 2, de 11 a 13, são poucos versículos. Versículo 11 diz assim: pois a graça de Deus nos foi revelada e a todos traz salvação. A graça de Deus traz salvação a todos que crerem. Todos. Nós somos instruídos a abandonar o estilo de vida antigo, o estilo de vida ímpio, e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, crente, você também, tá? Não é só o não cristão. E devoção e justiça, enquanto aguardamos com esperança o dia em que será revelada a glória de nosso